Ouvintes da Palavra de Deus, nesse momento eu quero vos saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor. Eu bem sei que todos nós, seres humanos, somos frágeis, carentes da misericórdia de Deus. Há momentos difíceis que passamos, muitas vezes somos surpreendidos pelas nossas próprias fragilidades, mas uma coisa eu tenho certeza, e você também deve ter, que Deus está pronto a nos levantar, nos perdoar, nos fortalecer, porque em Cristo há misericórdia, a verdade, há perdão. Então recorramos ao Senhor todas as vezes que precisarmos da tua graça, tanto para nós quanto para aqueles que nós queremos que tenham vitória. E Deus nos ensina que nós devemos amar até mesmo nossos inimigos, porque Deus é que conhece o coração de cada um. Agora, nesse momento, vou começar a comentar sobre a Guerra do Armagedon. É um estudo comprido, é um estudo longo, que não vou expor nesse vídeo no seu todo, porque é muito tempo que vai levar. Mas uma coisa eu quero garantir a vocês, que esse estudo vai estar nos comentários do próprio vídeo. Você ao ver o vídeo ou ouvir o vídeo, você vai lá no comentário e vocês verão a íntegra de todo estudo que faz parte do motivo desse vídeo. E que Deus abençoe você, a mim, a toda a nossa família. Em nome do Senhor Jesus. Comecemos então. Armagedon ou Megido. Qual é o significado de Armagedon? O Megido, nos tempos antigos, Megido era uma importante cidade-estado. De acordo com algumas interpretações da Bíblia cristã, será neste lugar onde ocorrerá a Batalha de Armagedon, ou batalha final entre as forças da luz liderada por Jesus Cristo e as forças das trevas lideradas por Satanás, ou Anticristo, depois do fim dos dias. Esclarecendo que Armagedon no Apocalipse é uma expressão que não está se referindo exatamente ao sentido de lugar. Megido é uma colina feita de 26 camadas de ruínas de antigas cidades numa posição estratégica. Esses acontecimentos mostram as implicações proféticas da pressão que Israel sofrerá, que desde a segunda metade da grandíssima tribulação que virá sobre o mundo, e que já com a iminente derrota de Israel, o Senhor Jesus surge e Israel o reconhece como o Messias, que veio para reinar para todos. Israel até hoje não aceita o Messias, tem dificuldade só para isto, mas isto acontecerá mais lá para o fim dos tempos. Megido, como nós já falamos, junto com as cidades de Azor e Gezer, certa vez controlava uma importante rota militar e comercial entre a Ásia e a África. Megido ficava entre essas duas cidades e era, portanto, a mais estrategicamente localizada. Para sua planície convergiam de todas as direções passagens naturais, passagens entre as montanhas e estradas. Megido explica a geografia da Bíblia em inglês, ficava num cruzamento, de fato, num dos maiores cruzamentos do mundo antigo. O inimigo virá com sua estratégia quase perfeita para destruir Israel, o povo de Deus, mas o poder de Deus sobre todos o abaterá com humilhante derrota, e o povo de Deus ficará livre das ações do poder que o inimigo julgava ter. Israel é chamado de povo de Deus pela promessa que Deus fez a Abraão, e dele faria uma grande nação. Mas em Jesus Cristo, o povo de Deus são todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Salvador, independentemente de ser israelita ou não.
Apesar dos seus feitos e poder, o anticristo já possui um fim predeterminado. A própria Bíblia esclarece isso. Em termos de atividade, sua atividade se encerrará na batalha do Armagedon, quando o Senhor Jesus vier com a sua igreja. Naquela ocasião, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, destruirá o anticristo, seus exércitos e todos que o seguirem. Mateus capítulo 24, 30, Apocalipse 19, 19 até o 21. É bom que se explique que essa destruição não significa que ele vai ser eliminado. Destruição significa destruirá o seu poder, a sua capacidade de luta, e o derrotará. Mas ele não será como um ser ainda eliminado. Aliás, ele nunca será eliminado. Em escatologia fala que ele vai ser lançado num lago de fogo e sofrerá o tormento eternamente, embora ele já esteja sob essa expectação. Na batalha do Armagedon, os exércitos do anticristo se reunirão para destruir Israel no vale do Armagedon. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, Apocalipse 19, 16, 16. O objetivo é exterminar Israel. A batalha durará só um dia. Será uma batalha em que Israel não terá condições de vencer pelas armas humanas. Um terço dos judeus morrerá. Zacarias 13, 8. Mulheres serão violentadas, Zacarias 14, 2. E a situação de Israel será muito crítica, Apocalipse 14, 20. Jesus então descerá para socorrer Israel, Zacarias 14, 13 e 5. Ele destruirá as nações que vierem contra Jerusalém, Zacarias capítulo 12, versículos 8 e 9. Só então Israel reconhecerá que Jesus é o Messias, Ezequiel 37. Quando a gente fala em Israel, a gente fala em termos de nação. Há israelitas, israelenses, judeus, que já aceitaram Jesus como Salvador e creem na graça. Isso no sentido individual. Nós estamos falando aqui no sentido de nação. Nessa batalha que Jesus derrota Satanás com todos os seus exércitos espirituais e terrenos, não será em monte no sentido literal, conforme falei um pouco antes. Embora realmente o Senhor pisará, o monte se abrirá em dois, mas se refere ao Megido, Armagedon, quanto à geografia física. O Armagedon, quanto à geografia física, é uma simbologia da guerra real que há de acontecer. Nessa guerra do Armagedon, Megido, entendo que o monte que o Senhor pisará será o Monte das Oliveiras, que na sua geografia é dividido em dois picos mais altos e um pouco mais adiante em três. O Monte das Oliveiras está em Jerusalém. A cidade de Jerusalém está sobre o Monte Sião, do Monte do Templo, ponto principal do Monte Sião, até o Monte das Oliveiras, usando as estradas que hoje, digamos, no século 20, 21, é uma caminhada de 10 minutos. No sentido escatológico, o termo Egito tem sentido geográfico quanto à guerra do Armagedon, e sim sentido de significados quanto à impiedade escravativa e o juízo de Deus sobre os ímpios. Repetindo, no sentido escatológico, o termo Egito não tem sentido geográfico quanto à guerra do Armagedon, e sim sentido de significados quanto à impiedade escravativa e o juízo de Deus sobre os ímpios. O Egito como nação escravizadora do povo de Israel, literal. B. O Egito no sentido de tipologia, significando o mundo opressor
escravizador. 3. O Egito no Antigo Testamento tem seus acontecimentos reais, porém no Apocalipse a tipologia dos acontecimentos não tem sentido literal geográfico, e sim no sentido universal quanto aos ímpios, as nações como Babilônias e outras no sentido literal no Antigo Testamento. Agora, no Apocalipse, estão incluídas no sentido do termo Egito. O Egito, como nação terrena, teve seus momentos de paz e prosperidade, mas quando começou a perseguir o povo de Deus, caiu em desgraça, a ponto de Deus usar José para honrar e reestabelecer a prosperidade do Egito, mas como todos os inimigos, mesmo abençoados por Deus por causa do seu povo, sempre são ingratos. Vejamos, muita gente se refere ao fim dos tempos usando duas palavras que, na verdade, não têm o mesmo significado. Se você tem algum tipo de interesse em como a Terra vai acabar, seja por motivos religiosos ou não, saiba que Apocalipse e Armagedon são coisas bem diferentes. A palavra Armagedon representa o local do fim do mundo, enquanto o Apocalipse pode representar uma série de eventos diferentes. Eu falo aqui o fim do mundo, não o fim total do mundo, mas o fim dessa era que nós estamos vivendo. Porque Jesus, quando vier, vai estabelecer o milênio e tudo vai ser totalmente modificado. Então, o fim do mundo é uma força de expressão para dizer que é o fim de um período, porque Jesus virá para estabelecer o milênio e aí começar um novo período no plano de Deus na Terra e com seu povo. A Bíblia conta com apenas uma referência a Armagedon. Esta palavra vem do hebraico Ar, ou H-A-R, que significa montanha, e de Megido, que era o nome de uma cidade que pertencia aos cananeus. A tal cidade hoje não passa de ruínas, a 90 quilômetros de Jerusalém. Esta cidade, também denominada Tel Megido pelos judeus e Tel Altmutesilim, perdoe a pronúncia, está escrito aqui, vai ficar no estudo, pelos árabes, tem um grande significado, não só no sentido histórico e geográfico, mas também teológico, pois, segundo determinadas visões das Sagradas Escrituras, aí se desenrolará o Armagedon, ou seja, a luta final entre os exércitos de Cristo e as tropas comandadas por Satanás, ou pelo Anticristo, após o cumprimento das previsões bíblicas relativas ao fim dos dias. Todos os textos que eu aqui estou lendo, alguns estão entre aspas, significando que não são palavras minhas, são estudos que eu fiz e analisando com os textos e alguns analisados por mim mesmo. O Apocalipse é, na verdade, uma visão do futuro, como no próprio livro do Apocalipse e no Apocalipse de João. A palavra está presente em vários trechos bíblicos e por isso é passível de vários tipos de interpretações, inclusive as que haverá o Apocalipse na batalha de Armagedon. A Megido bíblica está profundamente ligada à expressão Armagedon, que tem sua origem no vocábulo grego Armagedone, que, não coincidentemente, tem o sentido do Monte Megido. O vale não precisamente localizável, onde se desenrolará, segundo as interpretações das previsões do Apocalipse, o futuro conflito protagonizado por Deus, que eliminará seus inimigos comandados pelo Anticristo. Esta passagem pode ser conferida em Apocalipse capítulo 16, versículo 16, 21 a 3 e 7 até 10.
O rio Eufrates, é bom a gente falar um pouquinho sobre o rio Eufrates. O rio Eufrates, com 2.800 quilômetros de comprimento, o Etigre define a Mesopotâmia, área ocidental da Ásia, originário na leste da Turquia. Flui através da Síria e Iraque e se encontra no sudeste do Iraque. Se transforma em um rio e deságua no Golfo Pérsico. Banha Iraque, a Síria e a Turquia. A região banhada por eles, hoje o Iraque, foi habitada por povos como os acádios, babilônicos, assírios e caldeus. Jeremias 46, mensagem de Deus a Jeremias sobre Egito. Em análise a alguns estudos, inclusive os da Bíblia de estudos abaixo, apresento reflexões a seguir. 1. Dentre outros aspectos, me atenho ao fato da libertação que o povo de Israel sofria na escravidão da terra do Egito, e considerando os aspectos simbólicos. O Egito era o símbolo do mundo sob escravidão e opressão do pecado. E a Canaã prometida, que simbolizava a Canaã celestial. Os fatos citados ligados ao Armagedon apresentam lugar e geografia diferente quanto ao sentido escatológico do Armagedon do Apocalipse. Nos inteiramos pelos profetas, inclusive Jeremias e outros fatos, que Deus nunca deixa de aplicar aos juízos, que eram locais e com determinados povos, e até sobre alguns povos e nações. Ponto 4. Esse juízo de Deus sempre serve de alerta antes que venha ocorrer o juízo universalmente sobre todo o universo. Um pleonasmo, uma redundância, mas é bom que se fale dessa maneira. E nesse caso, todos os olhos o verão. Apocalipse 17. 5. Quanto ao sentido de Armagedon, não há, quanto ao sentido do Armagedon, há sim a profecia que será cumprida quando o Senhor Jesus virá. Pisará no monte das oliveiras e o mesmo se abrirá e todos os inimigos serão destruídos. Ou seja, materialmente, belicamente, no campo natural, destruídos, mas não no sentido da existência eternamente, porque o juízo virá sobre todos, porque haverá a ressurreição dos justos para a vida eterna e dos ímpios para o juízo eterno. E Satanás e todos os seus anjos estão réus condenados para o juízo eterno. Então, eles não morrerão. A derrota do Egito em Carquemis foi um ato de Deus. Foi dia de vingança, porque o Egito oprimira Judá. Segundo Reis 23, 29, 33 até 35. Por fim, Deus castigará todas as nações que rejeitam o seu evangelho e seus justos caminhos. Aqui é uma colocação da Bíblia de Estudos Pentecostais. Essa vingança se refere ao julgamento sobre Faraó Neco, o qual um pouco antes tinha matado o rei piedoso Josias, segundo Crônicas 35, 20 e 24. Aqui é um comentário da Bíblia de Estudo do expositor Jim Swaggart. Dia da vingança do Senhor sobre o Egito, Jeremias 46, 10, não tem nada a ver com a batalha do Armagedon, pois ela acontecerá na Palestina, perto de Jerusalém, Zacarias 14. Isso aqui para vocês entenderem o que eu disse antes do Egito no sentido literal e no sentido tipológico ou escatológico. Enquanto que a batalha em questão aqui era travada no Eufrates. Além disso, a batalha mencionada aqui era a vingança de Deus sobre os egípcios
e a outra será a vingança de Deus sobre o anticristo e seus grandes exércitos de muitas nações. Apocalipse 19, 11, 21, Joel 2, 3, com Apocalipse 2, 1, 11, 30, 31 e capítulo 2, Zacarias 14. Aqui é um estudo que eu retirei da Bíblia de estudo Deike, CPAD e Atos. Jeremias 46, 2 assim. Primeiro, acerca do Egito. O Egito, nordeste da África. Esta é a mensagem contra o exército do rei do Egito, o faraó Neco. Batalha em 609 a.C., que foi derrotado em Carquemis, junto com o rio Eufrates, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Nós vamos agora pular alguns textos para já terminar. O quanto antes, agora vamos lá. A Mesopotâmia localizava-se entre os rios Tigre e Eufrates, cujo território praticamente coincide com o do atual Iraque. Mesopotâmia significa em grego terra entre rios. Agora nós vamos aqui pegar, como eu disse, Jeremias 46, 10, já falamos. Mas aquele dia pertence ao soberano, ao Senhor dos exércitos. Será um dia de vingança para vingar os seus adversários. A espada devorará até saciar-se, até satisfazer a sua sede de sangue, porque o soberano, o Senhor dos exércitos, fará um banquete na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Essa palavra banquete, que nós entendemos hoje como festa, como alarido, não, esse banquete significa que Deus olhará os seus inimigos derrotados. É claro que Deus se alegrará em ver a derrota do inimigo e a vitória do seu povo, que ele conquistará. E Deus luta por nós, para nos abençoar. Realmente é bíblico isso. Zacarias 14, 2, assim: reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas, as mulheres violentadas, metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. São acontecimentos que servem de tipologia para o fim dos tempos. Deus vai como que atrair todos os inimigos das nações inimigas de Israel para os derrotar. Porém, antes, Deus permitirá que esse povo de Israel passe por humilhações, como que levados para o exílio, e isso porque Israel, enquanto nação, precisará conhecer o Messias que sempre negaram. Mas por que Deus vai permitir que Israel passe por isso? Deus permite que nós passamos por sofrimento, não por vontade dele, mas por causa de nossas negligências e para a gente aprender a ser mais maduro com Deus. A vitória do Senhor Jesus para estabelecer o milênio, tanto as pessoas que foram levadas ao exílio quanto as que ficaram, e conhecerem Jesus, o Messias prometido, farão parte da gloriosa vitória do Messias para Israel e Jesus para a sua igreja. Zacarias 14, 3. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como fez no dia de batalha. As nações confederadas unirão suas forças contra Israel, e Israel não verá mais nada, não verá mais saída. Verão o Senhor Jesus vindo e reconhecerão que é o Messias prometido e desfrutarão da vitória do Senhor. Israel hoje ainda nega, mas na base, quando apertar as situações, eles vão entender quem é realmente o Messias. Zacarias 14, 4 diz assim:
Naquele dia, os seus pés estarão sobre os montes das oliveiras, a leste de Jerusalém. O nome se dividirá em meio, da leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra para o sul. Monte das Oliveiras. O profeta Zacarias menciona o Monte das Oliveiras numa profecia escatológica relacionada ao julgamento divino. O profeta fala dos pés do Senhor tocando o Monte das Oliveiras e o monte sendo partido ao meio. Eu não entendo que isso será totalmente literal, mas é falando da atuação da autoridade de Deus sobre a natureza e sobre os inimigos de Deus. Zacarias 4, 14 e 5 diz assim: Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os santos. Aqui é uma profecia que nós viremos com os santos. No arrebatamento da igreja, no milênio, estaremos com o Senhor. Azel, algum lugar perto da extremidade ocidental do vale, perto de Jerusalém, ponto onde se estenderia o vale resultante da profetizada fenda no Monte das Oliveiras. Armagedon, também conhecido como Megido, o Vale do Armagedon, é o local da sangrenta batalha, onde se dará entre o Anticristo, seus aliados e o próprio Filho do Homem. As Escrituras nos provém os detalhes de como se dará tal acontecimento e o seu desfecho. Contudo, mais que um estudo acerca do evento futuro Armagedon, a batalha final. Jeremias 46, 11, assim: Suba a Gileade em busca de bálsamo, ó Virgem filha do Egito. Você multiplica remédios em vão. Não há cura para você. Me faz até lembrar do Covid. O pessoal está criando muitos remédios em vão, mas o momento vai terminar no momento que Deus estabelecer. Embora Deus cobre do homem que ele faça cada um a sua parte. Gileade significa o monte de testemunho, o monte da testemunha, Gênesis 31, 21. Uma região montanhosa a leste do rio Jordão, situado no reino da Jordânia. Também é referido pelo nome aramaico Jegar Saraduta, que carrega o mesmo significado que o hebraico Gênesis 31, 47. O Monte Gileade trata-se de um conjunto montanhoso. Vai do sul do rio Yarmuk ao Mar Morto. Gileade é dividido pelo ribeiro de Jaboque, onde Jacó lutou com o anjo do Senhor. Eu estou aqui pulando mais alguma coisa, tem mais coisa muito para ler. Vou ler aqui Apocalipse, capítulo 16, versículo 6. Então, os três espíritos os reuniam no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O lugar da batalha, falado no versículo 14, é o Armagedon, uma palavra hebraica que significa colina de Megidos. Então, Megido ou Magedo é uma colina em Israel. Vamos pular um pouco mais sobre o Armagedon, Megido. Agora vamos lá. Esta batalha se define como sendo a batalha de Armagedon. A palavra Armagedon vem do hebraico Ar-Megido, que significa Monte Megido. E assim sucessivamente, vou deixar aqui para vocês lerem quando eu baixar o vídeo. Aqui, o versículo, a palavra Armagedon significa Monte Megido, local próximo a Nazaré, local em que Jesus passou a maioria da sua infância. Nesta colina aconteceram várias batalhas relevantes para o povo hebraico.
Na vinda do Senhor Jesus em glória, essa batalha será a final e logo será estabelecido o milênio. Armagedon será uma guerra envolvendo todas as nações. Afirmam que seria ilógico pensar que todas as nações caberão no reduzido espaço do Monte Megido. Daí eu ter dito que tem um sentido universal, tipológico. Que se alguém for olhar o Megido e ver aquele espaçozinho, vai dizer, a Bíblia está ensinando asneira. Mas não é utopia, não. É um sentido tipológico que está apresentando o juízo de Deus que virá sobre toda a humanidade para aqueles que não crerem, e bênçãos para aqueles que crerem. Só que no sentido não será no aspecto local, como parece ser, e sim universal. Porque Jesus nessa batalha não está conseguindo uma vitória local. Não estará, perdoe, vou repetir, só que no sentido não será no aspecto local como parece ser, e sim universal, porque Jesus nessa batalha não estará conseguindo uma vitória no sentido local, mas conseguindo uma vitória no sentido universal. O Monte das Oliveiras é um monte situado a leste da cidade antiga de Jerusalém, em Israel, pertencente a uma cadeia de colinas em 3 picos, disposto no norte ao sul, dos quais o mais alto, Atur, se eleva a 818 metros. Então a Bíblia tem hora que ela fala em dividir em dois, com 2 picos, agora aqui fala 3. Então aqui explica que o ponto em que o Senhor nosso Deus estabelecerá a vitória e mostrará o seu poder será dividir em 2, apesar de constar 3 picos no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fica fora de Jerusalém, onde ficava o Jardim de Getsêmani, um complexo elevado de 4 colinas no Monte Sião, leste da cidade, em Jerusalém. Mais popularmente, a designação Monte das Oliveiras se refere principalmente às 2 colinas centrais. O Monte das Oliveiras é mencionado na Bíblia desde o Antigo Testamento. No Novo Testamento é citado em conexão com o ministério de Jesus Cristo. Com os seus cumes, o Monte das Oliveiras forma a elevação que dá de frente para Jerusalém. Os 2 cumes centrais do monte ficam exatamente na direção a leste da área onde fica o templo. Alguns estudiosos preferem dizer que o Monte das Oliveiras possui 3 colinas. Dessa forma, eles consideram o cume mais ao norte como uma colina independente chamada de Montes Copos. Mas o Senhor Jesus virá e separará em 2. Pode ter até 10, 15 colinas. No caso geográfico aqui está mostrando 2, 3. O nome Sião originalmente designava um monte fortificado localizado no sudeste de Jerusalém. Tratava-se de uma fortaleza jebusita na extremidade da montanha que foi tomada pelo rei Davi. O significado espiritual de Sião também fica evidente no livro do Apocalipse. João escreve que viu no alto monte Sião o cordeiro acompanhado do seu povo, no Apocalipse 14:1, conforme 21:10. Ele não viu mais o templo terreno sobre o monte Sião terreno, mas viu a habitação de Deus com seu povo sobre o Sião celestial. Quanto à etimologia Armagedon, tem origem a expressão hebraica Armegido, que significa Monte Megido, em local situado a aproximadamente 30 quilômetros ao sul de Nazaré. Neste monte ou colina aconteceram várias batalhas relevantes para o povo hebraico. Por isso está essa tipologia, esse símbolo escatológico dos últimos acontecimentos, que será
de forma plena. Então, o sentido Armagedon, Megido, o sentido será ampliado, saindo do sentido geográfico para o sentido universal. A palavra Armagedon aparece apenas uma vez na Bíblia, em Apocalipse 16:16, de forma profética. Apocalipse revela que é um lugar que em hebraico se chama Armagedon, Armagedon. Os reis de toda a terra habitada serão ajuntados para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse 16:14. O lugar da batalha falado no versículo 14 é o Armagedon, uma palavra hebraica que significa colina de Megido. Alguns acreditam que não é um local real, mas um símbolo da batalha final entre o bem e o mal. Eu acredito nesse aspecto também. O lugar da batalha, falado no versículo 14, é o Armagedon, uma palavra hebraica que significa a colina de Megido. Alguns acreditam que não é um local, conforme eu já expliquei anteriormente. Agora, Apocalipse 16:16. Então, os três espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O lugar da batalha, falado no versículo 14, é o Armagedon, uma palavra hebraica que significa Megido. Então, isso aqui nós já falamos. Agora vamos para... Tem vários textos aqui para ler, eu estou aqui pulando bastante, para não ficar muito cansativo falando sobre a palavra Armagedon, mas eu quero citar aqui para vocês dois textos interessantes. Ezequiel, capítulo 39, 7, diz assim: farei conhecido o meu santo nome no meio de Israel. Então, Israel até hoje não reconhece o santo nome do Senhor Jesus. Ele fará conhecido, nem que seja nesse período aí. Não quer dizer que Deus está impedindo que o povo de Israel, o israelita, o judeu, o independente, individualmente, reconheça a salvação em Cristo. Fica aí, não mais deixarei que meu povo seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o Santo de Israel. Sabemos que Israel tem passado por muitas perseguições, Deus tem dado muitas vitórias a Israel, porque Deus tem plano com Israel, realmente é bíblico isso, e a vitória plena de Israel será no tempo escatológico. O Isaías 39, 6, 7 também diz assim: o fogo vindo do Senhor geralmente diz respeito a relâmpagos. 1 Reis 18, 38. Há uma ênfase nos capítulos 38 e 39 sobre o propósito de Deus em demonstrar a verdade de que Ele é o Senhor. Por isso, nestes versículos, o Todo-Poderoso diz que as nações saberão. A batalha do Altíssimo contra Gog evidenciaria sua soberana majestade. O mundo não está reconhecendo Jesus como Senhor, mas eles saberão. Nem que seja sob juízo, mas saberão. Deus vai se fazer conhecer. Já que eles não querem conhecer. Deus já se fez conhecer em Jesus Cristo, mas estão negando. Mas vão ter que reconhecer Deus, só que para juízo. Então vocês, seus soberanos, aceitem Jesus como Salvador. Vocês que pensam que são soberanos, não são nada não. Até uma Covid leva vocês e leva para o cemitério. Vocês não têm valor nenhum, vocês estão com medo. Cheio de autoridade sobre as pessoas, sobre o ser humano, humilham as pessoas, mas vocês são os medrosos. Até de Covid vocês têm medo. Essa doença que está ocorrendo nesse período de janeiro de 2020 para cá, talvez até um pouco antes, que vocês nem sabiam, e estão aí lutando para resolver. Todo mundo com medo. Os valentões, todo mundo com medo. Mas aceita Jesus. O verdadeiro valente é aquele que aceita Jesus como Salvador e reconhece a misericórdia de Deus. Nós fraquejamos, nós erramos. Isso é próprio do ser humano. As pessoas julgam, mas o Senhor Jesus está pronto para perdoar cada um. Ele mesmo diz: jamais esquecerei dos seus pecados. Aceite Jesus como teu Salvador e Senhor.
Gog e Magog lideram um exército que ataca Israel no fim dos tempos. Ezequiel 38, 39 diz assim, 38, 39, fala, Israel, Ezequiel, capítulos 38 ao capítulo 39, fala de uma grande batalha que ocorrerá em Israel nos últimos dias, o que envolverá um povo de Magog, liderado por um rei chamado Gog. Tudo isso é simbologia, a história sendo aplicada na escatologia. Ezequiel descreveu que essa guerra seria travada no monte de Israel contra os filhos de Israel, reunidos nessas terras. O Senhor também disse a Ezequiel que ele salvaria milagrosamente seu povo dos exércitos de Magog, para que todas as nações soubessem: eu sou o Senhor. Por causa dessas descrições, Ezequiel parece estar descrevendo grande batalha que acontecerá antes da segunda vinda, ou seja, durante a grande tribulação. Depois nós vemos aqui o texto fala sobre a diferença na batalha de Gog e Armagedon, que eu não vou ler, vocês vão entrar lá e vão ler sobre isso aí, que vai estar no comentário, né? E vamos lá, Juízes 5,19 fala, vieram reis e lutaram, os reis de Canaã lutaram em Taanac, junto às águas do Egito, mas não levaram prata alguma, despojo algum. Para alcançar Canaã terrena, que até hoje não foi possível na sua totalidade, Israel sempre teve que lutar para vencer os habitantes daquela terra e o lugar, e até os dias de hoje não há paz. Para alcançar Canaã celestial, que hoje estamos lutando contra o inimigo feroz, para não alcançarmos a Canaã celestial, sendo que Cristo já derrotou os inimigos e na Canaã celestial teremos paz para sempre. Então aqui enfrentamos dificuldades, enfrentamos lutas, mas já alcançamos a paz em Cristo. E essa paz será plena quando o Senhor Jesus virá para buscar o seu povo. Então eu teria muita coisa para ler aqui, eu estou aqui passando, vou passar isso tudo para o documentário do YouTube, desse que eu estou passando agora. Agora, Armagedon será uma guerra no Oriente Médio? Não. O Armagedon não acontecerá em apenas uma área geográfica, mas abrangerá a Terra inteira. Então é uma tipologia, é uma simbologia, é uma metáfora. Jeremias 25, 32, 34, Ezequiel 39, 17, 20. Aí nós vamos analisando aqui vários aspectos, e tem um texto em Mateus 24, 21 que diz assim, porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Quer dizer, será única. Inúmeras tribulações têm havido no mundo, por mais catastróficas que sejam e abrangentes que tenham sido, mas nunca como a que há de vir, porque será o juízo divino de forma direta e universal sobre os ímpios. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus me abençoe, que Deus me guarde. Que nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas, nós nos surpreendemos com as nossas próprias fraquezas, muitas vezes caímos em alguns erros, mas fazemos como Davi, no Salmo 51. Davi caiu num erro muito grave. Colocou-se diante de Deus e Deus o perdoou. Foi julgado por muitos, mas reconhecido por outros. Que você, que gosta de julgar, conserta-te com Deus. Eu não tenho direito de julgar, mas eu tenho direito para dizer para você que o Senhor Jesus perdoa, Ele faz de você vitorioso. Inscreva nesse canal, para que eu possa
fazê-lo de forma também ao vivo. Porque a regra do YouTube é que eu tenho que ter, no mínimo, 1000 inscritos para poder fazer vídeos ao vivo. Eu preciso que você me ajude a disseminar esse vídeo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Amém.